Salve, salve, quadrinheiro! Está no ar o seu Quadrinhos na Rede deste sábado e, como prometido, promessa dívida aqui no canal, vamos fazer um programa especial com o tema O Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. E nesse momento a gente já está na contagem regressiva para a chegada da nova animação que vai estrear aí no Disney Plus, meus amigos. Vamos falar das coisas que nós mais queremos ver nessa série, Leandro Conceição. Mas calma, coração. Primeiro, solta a vinheta. Leandro Conceição, todo mundo sabe quando se trata de adaptações, seja live action, seja animação, seja até mesmo nos quadrinhos, os fãs do Cabeça de Teia são exigentes. Eu mesmo tenho minha lista de exigências. E Leandro Conceição, nesse comecinho, nesse aquecimento para a série, qual é o tipo de coisa que o fã mais quer ver na série do Aranha? A gente já vai começar logo de 2 pés na porta. E eu vou dizer o que mais o fã quer ver. A gente já sabe que dessa animação aí não vai ter relação com o MCU, não vai ter a ver com os filmes. No começo eu disse assim, poxa, mas caramba, não tinha sido anunciada que ia ser lá a infância do Tom Holland, aquele comecinho lá do Homem-Aranha do MCU, mas pensando bem, analisando friamente, isso é muito bom, gente, porque agora a gente vai ter uma oportunidade ímpar de ter as melhores coisas que nesse quesito do Homem-Aranha, do Tom Holland, do MCU, ainda não saíram, gente. Tipo o que, Leandro? A gente pode ver um aprofundamento das relações do Peter Parker nesse primeiro começo que a gente já pegou no MCU, no De Volta ao Lar. O Peter Parker já praticamente meio estabelecido, né? Algumas relações, algumas situações assim, que naquele período que saiu aquele filme, a galera não quis revisitar porque tava meio fresco ali na mente da galera, né? Tínhamos o espetacular Homem-Aranha lá do Andrew Garfield, o classicão do Tobey Maguire. Trataram muito bem esse comecinho aí, então eles deixaram de lado essa parte do Tom Holland. Mas essa animação, por ser de um universo diferente, por não fazer parte desse grande conglomerado desses filmes, pode trabalhar muito bem relações que nós não vimos lá, como, por exemplo, a morte do Tio Ben. São tipo de relações, são tipo de coisas que moldaram o caráter do nosso querido Spider-Man e que, se compararmos com o MCU, não foi retratado. Não tem. E quero ver isso. Inclusive, eu não recordo agora, mas eu não lembro de uma outra animação que tenha... Claro, o legado do Tio Ben em si está em toda a mídia do Homem-Aranha, né? Mas eu não tenho lembrado de nenhuma animação que mostra em tempo real, sem ser com flashbacks, a morte do Tio Ben. Então, abordar mais uma vez esse trauma, e por ser um produto destinado para o público infanto e juvenil, vamos ver como a Disney vai fazer, né? Olha só, o título da série, O Seu Amigão da Vizinhança. É essa vizinhança que a gente quer ver. É ver o Homem-Aranha salvando gato de rua, ver prendendo bandidinho. Aparece um pouco disso no Volta Lá, né? Caiu as canas do banco e tal, não sei. Mas a gente quer ver isso mais bem explorado. Seu Aranha é moleque, o Aranha raiz. É o Aranha aqui. A gente não pode esquecer que esse Homem-Aranha que a gente tanto aprendeu a amar, que a gente tanto é fã, a base dele, meus amigos, a base dele é um trauma, é uma culpa, porque ele se tornou o Homem-Aranha e, num determinado momento, quando ele estava com esses poderes, ele foi negligente, que é justamente aquela situação lá que ele poderia ter impedido o assalto e, na sequência disso, o assaltante acabou assassinando o Tio Ben. Então, tipo assim, isso é uma coisa mínima, né? Ah, mas poxa, todo mundo sabe disso sim, meus amigos, mas isso é a base que vai dar a motivação pro Peter Parker se tornar o personagem ele é, icônico que ele é, galera. Esse pode parecer um pequeno detalhe, mas é ali. Inclusive, o trailer que foi lançado até então, do desenho, mostra uma boa abertura para isso, porque se na história original o Homem-Aranha procurou fama nos ringues de luta livre, queria saber só dessa fama de lutador, talvez ele tente ser um streamer, tente ser um youtuber. Mas, poxa, você já começa um vídeo falando da morte do Tio Ben, é um detalhezinho, sim. Mas é esse detalhe, galera, que é muito importante. É justamente esse detalhezinho lá e que vai dar todo o mote. Em cima disso se trabalha, todos os roteiros vêm trabalhando, mostrando a motivação. Fizeram, né? O Homem-Aranha se tornar esse ícone de cultura pop. Tá ausente no Tom Holland do MCU. Exato. Até o Homem-Aranha do What If, que aparece um único episódio, sente mais falta do Tio Ben do que o próprio Tom Holland. Você lembra disso? Que a galera gostou muito, né? Exato. A reação foi muito positiva. Bom, eu vou falar a minha opinião, né? O que eu quero ver nessa série. Eu concordo com tudo que você disse, mas a gente não pode ignorar que Peter vive em Nova York, junto com todos os outros super-heróis. Eu não quero uma interação igual do MCU, mas eu espero sim
ver personagens que a gente ama, não fazendo só uma simples aparição. Já foi confirmado aí, por exemplo, que nós vamos ter o Charlie Cox fazendo a voz do Demolidor e o Vicente D'Onofrio fazendo a voz do Rei do Crime. Enquanto todo mundo espera ver esse encontro Homem-Aranha e Demolidor contra o Rei do Crime nos cinemas, talvez a gente já tenha uma amostra disso nessa série. Eles não iam convocar os caras Sem dúvida. à toa. Dúvida. E é isso, esse tipo de coisa, esse tipo de interação que eu espero muito ver nessa série. Inclusive, se sonhar é permitido, aqui é um vídeo de conjecturas, já que eles estão bebendo muito na fase do Stan Lee e do Steve Ditko, perdão, como mostra o pôster da série, seria interessante ver o Aranha tentando se juntar ao Quarteto Fantástico, e igual como ele fez no começo de carreira, ver uma aposta, uma prévia do que o MCU tem pro Quarteto Fantástico, seria muito legal, e seria uma boa forma da Marvel testar o termômetro dela em relação a esses super-heróis. Será que o Quarteto tá no hype? Faz tanto tempo que a gente não tem nada relevante no Quarteto, que seria interessantíssimo ver esses caras na animação do Aranha. Excelente ponto, Deca, excelente ponto esse final que você falou no seu comentário a respeito do Quarteto Fantástico, porque a gente já teve na prévia o quê? O uniforme lá da Fundação Futuro, e a gente sabe, e será que a Marvel vai jogar, né? Um uniforme que é uma referência absurda, uma referência intrinsecamente ligada ao Quarteto Fantástico, sem o Quarteto Fantástico? Eu acho que não, meu amigo. Ah, mas no trailer aparece, foi o Norman Osborn que deu. Não, olha só, você sabe que os trailers da Marvel são montados. Não aparece o Norman dando, não. Aparece o Norman falando de fato que tem um traje pra ele. Mas a gente não sabe se é esse, né? A Marvel é mestre em enganar a gente nos trailers. Ah, vocês estão errando, gente, é só conjectura. Ninguém viu o desenho ainda. Mas seria muito bom, né, se fosse um presente de verdade. Vamos supor, se o Norman Osborn é mal mesmo, fez um traje pra sabotar o Peter, e no final quem dá o traje top é o Reed Richards. Aí ia ser coisa boa, né? Aí o nerd ia ficar feliz. Verdade. Eu ia ficar feliz. Né? Se você ficar feliz também com isso, deixe logo o seu like, se inscreva no canal e, por favor, entre com a gente, entre nessa seara com a gente. O que você gostaria de ver na nova série do Aranha? Deixe aí nos comentários. Faça esse programa durar a mais da duração tradicional. E já puxando mais um gancho, sem deixar a peteca cair, mais uma ideia para jogar aqui para debater com vocês. Galera, o que a gente gosta tanto nos quadrinhos do Homem-Aranha? Eu não vou entrar no mérito aqui da questão dos filmes. A gente gosta de tramas bem amarradas. A gente não quer só aquele vilão da vez. A gente quer o vilão do dia, né? A gente quer uma trama, claro, que vai ter os vilões, mas aquela trama amarradinha assim para ter um vilão por trás. Uma trama contínua, toda amarrada. Eu vou ficar bem chateado, confesso para vocês, se essa animação for um episódio por episódio que não culmine em algo de maior, né? Olha, um exemplo muito bom do que o Leandro tá falando é a série Espetacular Homem-Aranha. Não é o filme, é a série Espetacular Homem-Aranha. Bota um pedacinho dela aí. Essa série tinha episódios isolados, mas no final da temporada tudo era amarrado de uma forma tão boa. E o que me dói muito é que ela acabou sem revelar de fato quem era o Duende Verde e tudo, mas cara, o Lápide vai estar na série também nova, né? Sim, sim. Então assim, é esse tipo de conexão que a gente quer. E fica aí uma indicação, né? Se você é muito jovem ou não assistiu ainda a série Espetacular Homem-Aranha, procure. Eu acho que tem no Disney Plus. Disney Plus é uma série de 2008. Depois da série clássica aqui dos anos 90, essa não é para mim. Essa é a melhor. Neno Conceição falou da questão dos vilões, né? Os vilões do Homem-Aranha sempre tiveram essa questão de primeiro parecerem como tutores, como alguém que o Peter de repente até admira, como é o caso do Norman Osborn, como é o caso do Dr. Octopus. A gente quer ver esse tipo de humanização dos vilões também. Os vilões do Aranha todos, claro, eu não tô falando de Shocker, desse vilão de bucha, mas os vilões principais, Octopus, o Abutre, o Duende Verde, o próprio Venom, são vilões extremamente bem trabalhados. O lado humano deles é bem trabalhado. Tem um vídeo aqui no canal só dedicado aos maiores vilões da cultura pop. A gente cita alguns já. E vê essa relação. O próprio Norman Osborn, ele aparece ali como tutor do Peter Parker. Será que vai ter uma reviravolta? Será que vai ter é um personagem com tons sombrios, hein? Tons de cinza, embora seja verde, é um personagem de tons de cinza. A gente quer ver essa virada. A gente quer acompanhar. A gente quer ver esses personagens tendo relevância no roteiro, de modo que a gente até se aproxime, a gente torça para que de repente o Norman não seja tão ruim assim, ou possa aparecer ruim, né? A gente tem uma longa história, assim, nos quadrinhos, né?
que os vilões do Homem-Aranha, eles sempre têm algum tipo de motivação que em determinado momento, dependendo do roteirista, né, mas a maioria dos roteiristas sempre tenta encaixar isso, que vai até certo ponto o Peter Parker chega a ter uma empatia, chega a quase dar razão, chega ao limite, sim, entendeu? A gente tem vários vilões nesse sentido, o próprio Lagarto, o Venom, né? Apesar de uma coisa bem egoísta, mas, pô, chega um determinado momento ali na história dele, né? A gente tem relações com isso. O Norman, meu Deus, vocês se falam, e aí vários perde o número de vezes que o próprio Peter já se alinhou a esses vilões. Exato. Por um bem maior, bem mais. E sempre rei de gibis divertidíssimo. O Otto, cara, o Otto Octavius, assim, sempre um personagem, assim, muito marcante, que é muito, viu? Tem o Otto, assim, trabalhado, entendeu? Vamos dar uma folga para o Alfred Molina, vamos fazer o Otto, né? Pô, 2 quadrinhos, né? Fazer o cara dos quadrinhos. Outro ponto que eu quero ver na série animada do Aranha é justamente o senso de humor do Aracnídeo. A gente já viu, por exemplo, que o Tom Holland, o Tobey Maguire, até no trailer a gente vê que o Homem-Aranha, o Peter Parker, é desajeitado. Beleza, desajeitado, conta. Peter Parker é desajeitado. Mas o Homem-Aranha tem uma espiritualidade, tem um bom humor, tem piadinhas. Cara, piadinha, a gente quer piadinha, a gente quer piada do pavê, a gente quer ver o Homem-Aranha dando porrada em bandido, contando piada e tudo mais. É esse tipo de coisa. Não precisa ser tão ácido como foi a versão do Andrew Garfield. Tem como acertar, é só ler os quadrinhos. Esse tipo de humor do Aranha, que eu acho que nunca foi adaptado de forma correta. Ainda não acertaram o tom. Fora dos quadrinhos. A gente vai voltar de novo, desculpa te cortar, mas a gente vai voltar de novo pra série animada do Espetacular lá. E lá, sim, era tanto espetacular quanto a dos anos 90 lá, e é bem engraçado. E assim, os vilões falam, você não para de falar nunca. E o Aranha fala, eu me pergunto isso também. Na verdade, eu falo pra mostrar quanto eu tô nervoso, pra disfarçar. É esse tipo de coisa que a gente sente falta. Na verdade, se você não leu os quadrinhos ainda, você não sabe qual é a essência do Homem-Aranha. Porque isso ainda não foi tão bem adaptado pra fora dos gibis. Esse é um ponto que eu sinto falta. Eu espero muito, muito que a Marvel acerte dessa vez. E um outro ponto bem interessante que eu gostaria de ver nessa animação, meus amigos, é uma coisa assim, que a gente viu por um bom tempo, mas isso daí eu já vou botar na conta do menino Tom Holland, né, que eu gostaria muito que voltasse ao Homem-Aranha carreira solo, sem tutor, ele sendo ele mesmo, o perdido, o Homem-Aranha perdido, não tem ninguém para orientar ele, não tem ninguém para ele tentar fazer tudo do jeito que ele pensa que é o certo e às vezes não dá certo. A gente pegou esse Homem-Aranha do MCU, do Tom Holland, pô, ele tem um tutor ali, né, o Tony Stark, de um jeito ou de outro dá um norte. E ele já começa no meio que ele vê, ele vê o Tony Stark, né, como um mentor dele, e a gente sabe que nos quadrinhos por muitos anos não teve isso. O Homem-Aranha foi um pária, né? Exatamente. Ele não tinha, no MCU ele já entrou para Vingadores, já entrou na equipe, já foi um membro valor, já foi logo por Guerra Civil. Nos quadrinhos, quando ainda nos demorou por aí assim, cogitar, falei, mas vocês vinham. O Homem-Aranha tinha opinião pública contra ele, muitos heróis ouviam, através dessa opinião pública que a imprensa levantava contra ele, entendeu? Então, tipo, isso é um elemento que perdurou por muito tempo e, na minha opinião, também faz parte da essência dele. E eu queria ver isso nessa animação. Pelo menos por um breve período, não sei se, né? Porque, claro, a gente já viu que vai aparecer vários heróis ali e tal, né? Mas não precisa necessariamente expandir um time com ele. Exatamente. Ou uma rotinápizinha. Mas isso dá uma dinâmica muito bacana com o Homem-Aranha, porque ele é esse cavaleiro solitário. Ele carrega uma aventura solo. Ele trampa de boa, cara. Um outro ponto também que nós queremos ver do Homem-Aranha, até combina um pouco isso que você falou, é o lado científico de Peter Parker. Eu acho que pela versão beta do uniforme que aparece na série, com os tubos, a gente até comentou no vídeo aqui no canal sobre isso, no vídeo de análise do trailer do Homem-Aranha, você pode acessar aí, procurar no YouTube, a gente comentou que é esquisito, tem os tubos, né, que passam pelo uniforme, mas isso aí já é uma amostra do intelecto do menino Parker. Ele sozinho, ele não precisa de Homem de Ferro, não precisa de Duende Verde, ele nos quadrinhos pelo menos tem intelecto o suficiente para desenvolver seus próprios gadgets. Inclusive, em algumas edições no futuro, ele vai ficar milionário, o Homem-Aranha fica milionário com as indústrias Parker, ainda que fundadas pelo Otto, é verdade, mas com as suas invenções e tudo mais. Então o Homem-Aranha é um gênio científico e merece ser explorado. Ser um bom aluno na turma, por exemplo, roubar tubos de ensaio, roubar produtos químicos do laboratório, são esse tipo de coisas do jovem Homem-Aranha que tinha nos quadrinhos, que seria perfeito se a Marvel e a Disney Plus adaptassem para essa nova série.
E essa animação, pouco antes de ser lançada, ela já tem um prelúdio, só que é em quadrinhos, galera, que ainda não chegou a ser publicada aqui no Brasil, mas a gente já deu uma olhada por aí do que ela tá falando. E nesse prelúdio, né, em forma de HQ, ela já mostra como o Peter, né, adquiriu os poderes dele, porque na série vai chegar, isso já vai estar estabelecido, não vai ter lá. Eles imaginam, na realidade. Pode ter que esteja alguma recordação, uma coisa assim, mas essa forma lá, como ele foi picado, tudo isso é nessa revista em quadrinhos. E a gente já viu lá nesse prelúdio que tá rolando uma treta com a máfia, já é uma coisa bem urbana. O Peter Parker, ele mal adquire os poderes dele, ele já se envolve com capangas da máfia. Esse é o ponto alto, porque o próprio Homem-Aranha tem várias sagas muito boas contra a máfia. Pô, tem o Guerra de Gangues aí, que é muito legal, né? Uma saga clara. Vale lembrar, né, que tipo assim, o rei do crime hoje em dia ele é muito associado ao Demolidor, mas ele foi primeiro. Começou sendo o vilão Homem-Aranha. Foi o Frank Miller que levou ele a esse outro patamar. E assim, esse é um ponto alto da série, né? Que eu espero que seja realmente a cidade de Nova York com o Homem-Aranha. Eu acho que tirar o Aranha de Nova York normalmente não funciona, não fica muito legal. Tem uma série, eu acho que é Homem-Aranha Ação Sem Limites, que ele vai para contra-terra, do alto evolucionário, tira aí do seu lugar comum. No vídeo de análise do trailer de Superman, nós falamos que Metrópolis é uma personagem coadjuvante das HQs de Superman, de tão importante que ela é. Eu creio que Nova York também faz parte do rico elenco de apoio do Homem-Aranha. Então, uma das coisas que eu queria ver é essa presença urbana, inclusive com heróis urbanos, se for possível, dentro de Homem-Aranha. E outra coisa, já puxando esse assunto que o Deco falou, né, que o Homem-Aranha é intrínseco a Nova York, né, a esses bairros de Nova York, ao Queens, né, ao Colégio Mid e tal. Uma coisa que nesse primeiro momento eu ainda não queria ver, eu queria que fosse bem trabalhado isso, é o Homem-Aranha fora desse contexto. O Homem-Aranha já é envolvido em sagas cósmicas, em coisas de multiverso, em universo paralelo. Chega de multiverso. Isso, chega disso por enquanto. Por que eu falo isso? Porque a gente já sabe, você ouviu o trailer, você já viu que tem a fotinho lá do Capitão América. Essa HQ, que é esse prelúdio que teve, já tem uma citação lá que os Vingadores são ativos. Capitão América já tem citação que ele teve treta em outros planetas. Então, essa galera aí de outros, os heróis já estão bem estabelecidos. Então, eu tomara que a gente já não pegue a Homem-Aranha e tal, faz uma missão aqui do nada, já tá no meio dos Vingadores. Eu acho que não. Calma, vamos com calma. E uma coisa que eu definitivamente não gostaria de ver é o humor bobo. Como assim, né? Como você falou que você queria ver o humor do Homem-Aranha. Pois é, gente, eu quero ver o Homem-Aranha piadista, com piadas sarcásticas, uma sagacidade no humor. Eu odiaria ver, por exemplo, uma série aos moldes da versão animada de Ultimate Homem-Aranha, que também está no Disney+. Essa série, até por ser destinada a um público mais jovem, é cheia de piadas visuais, de esquetes, é um humor bobo, que eu definitivamente não quero ver dessa série do Homem-Aranha. Mas e você, quadrinheiro? Compartilha com a gente mais uma vez o que você quer ver, o que você não quer ver. E não esqueça, assinando o canal, você vai ter acesso à análise minuciosa de cada episódio que nós vamos trazer aqui para você no Quadrinhos da Rede. Cada episódio da nova série do Homem-Aranha e de outras que estão por vir. Não é mesmo, Leandro Conceição? Exatamente, meus amigos. A gente vai estar a partir das 5 da manhã dando F5 no aplicativo do Disney Plus para quando sair esse episódio a gente assistir primeiro todo mundo e fazer um vídeo primeiro todo mundo para trazer para vocês aqui primeiro que tudo. Afinal de contas, você merece e a gente também merece seu like. Então, quadrinheiro, deixe seu like e até a próxima. Tchau!